fica assim, ao Senhor Jesus. Porque mesmo sem eu saber a expressão que tem aqui, mas se você prestar atenção, você entende alguma coisa. Porque comigo foi assim. Eu gosto mais de ouvir, eu sou de ouvir. E poucas coisas que eu escuto, aliás, não é poucas, não, muitas. E a gente escuta tudo que sai. Mas a gente, eu creio que porque eu estou muito velho. A mente da gente acho que vai fechando. Eu, não que eu seja tudo que eu escuto, eu vou guardar. Mas algo que eu guardo e eu tenho que passar para alguém. E não ser Jesus. Então, irmãos, como eu falei, eu não tenho nada, tá? Primeiro eu vou falar com licença, peço permissão ao pastor, né? Porque como todo mundo vai pegar pede permissão ao pastor, mas eu vou cantar. Glória a Deus. E vou para a palavra, seja assim. Glória a Deus. Aleluia. Nos transforme no Senhor Jesus. Aleluia. Ele faz aquilo que eu não posso fazer no Senhor Jesus. Eu admiro aquela mulher tentando o seu filho esconder o choro da criança abafada, chorando junto pra me levar, chorando junto para disfarçar, talvez cantando para alguém morrer chorar. Dá pra imaginar a sua aflição. O menino era formoso em seu coração, enfrentava todo dia o sofrer, protegendo o menino para não morrer. O rebelde viu que já não dava mais, e agora o barquinho ela mesma faz. Deixa o seu filho meio à aflição, e o despede no menino então. Glória a Deus. E dando seguindo o barquinho que se vai, de repente Deus que pode tudo, veja o que ele faz. Conduziu o bebezinho, a filha de Faraó, que se apaixonou quando o menino chorou.
Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Confesso que eu nem consegui dormir direito. Glória a Deus. Aleluia. Mas o Senhor é maravilhoso, irmãos. Eu trago aqui em Êxodo 2, glória a Deus, o nascimento de Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler aqui antes um pouco. Glória a Deus. É porque, irmãos, eu vou ler aqui o 9. Aleluia. O qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ele usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. E puseram sobre eles maiores tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidade de tesouro, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que eles fizeram amargar a vida, amarga a vida, com dura servidão em barra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu não vou ler todo, depois eu vou para mim, para o nascimento de Moisés. O que eu pude entender nessa palavra é que os deuses, eles acham, porque o exército antes de Moisés, que Moisés não tinha nascido ainda. E eles fizeram o que? Eles queriam que destruíssem aqueles que nasciam para que não se multiplicassem, porque a gente sabemos que homem ele faz mulher prosperar, ter filhos, né? Aí mataram os homens para que não crescessem, porque como eles eram maior, não só em numeração, mas também na força, né, vamos dizer assim, e ele, esse Paulo desse rei, ele quis que matassem as crianças. Aleluia. E eu fico imaginando, eu estava pensando, Jesus, quantos inocentes foram mortos. Mas a mãe de Moisés, ela foi sábia. A sabedoria que Deus deu a ela. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu vou ler aqui para depois eu continuar, tá, irmãos? Aí foi um homem da casa de Levi que casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, após os juncos, à margem do rio. Glória a Deus. O que é que eu quero dizer com isso, irmão? Não eu, a palavra. Que dor, não é que aquela irmã sentiu. A gente deveria nos pôr mais no lugar das pessoas. Porque uma mãe, ela nunca quer ver o mal do seu filho. E ela conseguiu esconder esse menino formoso há 3 meses. Mas é assim, a criança, quanto mais ela mais cresce, mais ela mais faz o ar. Eu creio que seja isso, foi isso. E ela não podendo mais esconder o que foi que ela fez. Ela fez essa arca, botou um monte de betume, junto, não sei o quê, para poder proteger ele, não só de se afogar no rio, como ela pôs ele no rio Líbano, e como também dos crocodilos. Pode ser cobra, talvez, tinha ali. E ela pôs a criancinha. Que dor a gente saber que a gente vai poder, mas para ela, na certeza, creio eu que Deus deu a certeza a ela, que ali seria o melhor para ele.
e que Deus já estava provendo algo na vida dele, como Deus proveu. E ela colocou, sim, uma criança de 3 meses. Uma criança de 3 meses, uma criança dessa não sabe se defender, imagina de 3 meses. E eu creio que ela, irmãos, assim que ela colocou essa criança no rio, ela correu aos pés do Senhor. Aleluia, não liguem com o seu negócio, não. É porque a gente sabe que somos mães e não queremos nada ruim para nossos filhos. E eu creio que ela foi clamar ao Senhor. Senhor, cuida do meu filho, protege ele de cobra, de serpente, de tudo que tiver naquele rio. E que o Senhor abra os caminhos para que ele possa ser conduzido a pessoas boas. E para onde ele foi conduzido? Para a filha de Faraó. A filha de Faraó não era nem de Deus. Mas quando ela viu, ela viu a arca indo em direção a ela, que ela estava tomando banho no rio. Deus é Deus de provisão. Porque Deus fez ela ir tomar banho naquela hora para que ela encontrasse o cesto que estava a criança. E ela mandou uma das amas dela ir lá pegar um cesto. Aleluia. Estou dizendo para minhas palavras, né? E quando ela pegou, que ela viu a criança, ela se apaixonou. Não só pela criança, mas pelo choro dele. Aleluia. E ela falou que aquele menino era hebreu, mas agora é dela. Que lindo, né, irmãos? Porque como Deus é maravilhoso, que Deus é Deus de superação, que surpreende a gente. Porque Ele, é como a palavra diz, Ele engana o sábio. É assim, né, irmãos? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então Deus é maravilhoso, irmãos. Ele tira os obstáculos da nossa frente, até se a gente vê algo, mas tem algo mais profundo que Ele não permite que a gente veja. E essa situação aqui não foi diferente. E a Miriam, que era a irmã dele, queria que também fosse uma criança, uma mocinha, não sei. E ela ficou olhando para onde era que o rio ia levar aquele cesto. Glória a Deus. E ela chegou e viu que ela pegou. A filha do Faraó pegou o cesto e se apaixonou pelo menino. E na mesma hora que foi pediu, preciso de uma ama que cuide dele com amor. Glória a Deus. Por quê? Ela sentiu amor pela criança que não era nada. Se ela tivesse um coração tão duro como o seu inimigo, porque ela sabia que ele era hebreu. Mas ela se apaixonou por ele e falou que ele queria uma ama que cuidasse dele, para que ela cuidasse com amor. E mais, ainda dava um salário. Miriam se atreveu na frente e passou, porque ela poderia cuidar uma pessoa que estava com ela. Mas creio também que ela não podia deixar ele lá dentro de casa, né, por causa do Faraó. E ela pegou e falou, Miriam se atreveu e falou, conhece alguém? Não se falou que era mãe, talvez ela não fosse aceitar. Mãe de Miriam, não de Moisés, porque se fosse assim também ela não ia aceitar. E Deus, Ele cria quadro nas nossas vidas, que eu me admiro tanto, irmãos, pela bondade do Senhor. A bondade dele é tão grande, que a gente, se a gente meditasse direitinho o que ele faz por mim e por você. Aleluia. E ela correu e foi chamar, porque ela permitiu chamar ela, e ela correu e disse, mãe, corre que tu vai ter teu filho de volta. Aleluia, Jesus. E ela, eu acho, creio que tiveram um diálogo ali, né? E acertaram tudo e voltaram ela para cuidar. Como Deus é lindo! Porque quem se despediu de uma criança com o coração partido e ela ter ele de volta tão rápido. E além disso, creio eu, que além disso, a filha de Faraó não ia deixar a mãe de Moisés cuidar dele só para cuidar. Além de ter salário, com certeza deu tudo para o menino. Tudo do bom e do melhor em nome do Senhor Jesus. E o que é que eu quero dizer com isso, irmãos? A gente sabemos que o nosso Deus é Deus de provisão. A gente não podemos nos desperdiçar só, nos sofrer. A gente sofre antecipado.
A gente pensa, só pensou em algo que acha que vai acontecer, acha que já está sofrendo. A gente, em vez de pegar, botar o nosso problema na mão do Senhor, por isso que eu falei, ela correu aos pés do Senhor, foi pedir, clamar a Ele, toma conta do meu filho, Jesus. Deus, faz o que eu não posso fazer agora. E Deus ouviu a súplica dela. Porque Deus é maravilhoso e Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. A gente não somos sábios de prestar atenção, de saber que Ele é o dono da vida. Porque foi Ele que nos deu a vida. E Ele, então, ela foi, levou. Creio que com um tempo mais ela teve que devolver, como todo mundo sabe da história de Moisés. Por que isso tudo? Para que Moisés pudesse fazer o quê? Abrir o mar vermelho, né? Em nome do Senhor Jesus. Porque teve todo o processo em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus, Ele botou o pastor para mim falar essas palavras. Hoje não é essa, que Ele não me deu a palavra comigo. Porque ninguém dá a palavra, a gente vai lá e pede ao Senhor. Mas para me sentir mais desejo de conhecer mais as histórias. Em nome do Senhor Jesus, porque a gente conhece sim, mas por alto. Né? A gente conhece as pessoas falando, os pastores pregando. Então a gente, irmãos, vamos prestar mais atenção na palavra do Senhor. Vamos comer um pouquinho. Não podemos, não temos tempo. Não temos sim. A gente temos tempo sim. A gente temos tempo de sentar na porta, para estar olhando, né, as pessoas passarem. A gente não temos tempo de ficar na televisão. Senta lá e vamos ler um pouquinho, entender a palavra do Senhor. É como eu falei, a palavra do Senhor é tão boa, que se a gente prestar atenção, é boa a gente ouvir, né? Mas acho que é melhor mastigar, né? Porque quando a gente mastiga, a gente aprende mais. Eu creio que Moisés, ele foi um homem muito bom, um filho bom, porque Jesus, uma mãe com o coração partido, entregar e receber de volta. Creio eu que depois, essa história que aconteceu, como ele era criancinha, ele não sabia, mas creio eu que depois que ele foi crescendo, ele escutou sim a história toda. A mãe dele contou em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Deus, irmãos, Deus tem cada propósito para cada uma da vida da gente. Porque foi Ele que nos criou. Ele sabe cada detalhe de nossas vidas. Ele sabe o desejo do nosso coração. Porque Ele não nos concede tudo. Não é porque Ele não quer. É porque Ele sabe que a gente vamos nos perder no caminho. Ele sabe que se a gente poder estar em autonomia, a gente vai ficar. É como eu estava falando para o missionário. Às vezes a gente só vem atrás do Senhor na hora que a gente estamos mais necessitados. Faz como aqueles 10 leprosos, estavam precisando, fizeram o quê? Receberam a cura, mas só foi um que voltou para agradecer. Por quê? Porque os outros foram ingratos. A gente somos ingratos, porque a gente não fazemos o que a gente devemos fazer. Aquela palavra que diz, Deus diz, amas teu irmão como a nós mesmos. Às vezes, sabe por que a gente não ama o nosso irmão? Porque a gente não nos amamos. A gente não sabe nem o que é amor. Porque quando a gente sabe o que é amor, como eu já falei, o amor transborda na nossa vida. E quando ele transborda na nossa vida, o que é que a gente tem? Muito amor para oferecer. Então, irmãos, é por isso que eu digo, a mãe de Moisés, ela sofreu. Não é diferente na nossa vida. A gente sofre sim pelos nossos filhos, mas a gente sabemos que a gente vamos ter vitória. Eu creio uma coisa, irmãos. Mesmo se a gente não tiver vitória, a gente vê, mas lá em cima, eu creio que vamos nos encontrar sim. Porque a gente estamos orando e pedindo ao Senhor para isso. Porque a gente sabemos que aqui é só uma fachada, é só uma passada, irmãos. Não fique se iludindo com as coisas daqui. As pessoas, elas pensam que o mundo tem o que oferecer. Ele tem, e muito, mas ele tem mais coisa ruim do que boa. Quem tem que oferecer a gente é Jesus que tem que oferecer. E Ele já ofereceu, que é a vida eterna. Porque se a gente tem a certeza que a gente temos a vida eterna,
a gente estamos seguros. Porque se a gente temos a vida eterna, a gente sabemos que aqui vamos morar no lar perto lá do Senhor Jesus, para que a gente possamos encontrar os nossos entes queridos. Glória a Deus. Irmãos, eu creio, irmãos, que todo o sofrimento que essa mulher passou não foi nem um pouquinho que a gente falasse. Porque a história toda da Bíblia, ela conta a história de alguém. É Moisés, Raabe, a história de Raabe é muito linda, irmãos. Glória a Deus. Era uma mulher sábia, uma mulher que, creio eu também, que não fica de fora, que só vivia também orando, pedindo a Deus. E não é, irmão, a gente não pede, não é só comida de casa, não. Eu creio que elas pediam pela cidade mesmo, que ela era uma líder, né? Ela liderava várias pessoas e ela orava muito. E por que Deus trabalhou na vida dela? Porque Deus viu que ela trabalhava ali com sinceridade. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. Que a gente saímos daqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Eu, principalmente eu, com mais desejo de comer a Bíblia, para que eu possa me expressar melhor, para que eu possa falar melhor da palavra do Senhor, para que eu saiba como dizer a palavra de Deus, porque ela é muito linda, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Se a gente prestar atenção e entender, a gente sabemos que a gente tira algo dali, e é algo de bom. Como é bom você ter a sabedoria para você passar para alguém. Glória a Deus. Eu admiro muito o pastor, porque eu já falei para ele aqui, está no mesmo, eu sentado. Porque eu gosto quando ele está pregando, porque eu entendo. Tudo que ele está pregando, eu entendo ele falando. Porque não é todas as igrejas, irmãos, que explicam tudo em detalhe. As igrejas por aí, elas só querem mais fama. Para você ter uma ideia, a gente não podemos nem nos aproximar muito bem dos pastores. Porque o pastor é chau e pronto. E a gente não podemos dizer, pastor, faz uma oração, não sei o quê. Olha, irmão, vai fazer uma oração ali, não sei o quê. É mais as obreiras, o pastor é de longe, é separado. Então, irmãos, o que eu quero dizer é, vamos dar mais valor ao pastor, porque eu sei que não é para essa coisa que eu estou pregando aqui, mas a gente tem que saber dar valor mais, para que a gente possamos entender mais, irmãos, para que a gente possamos primeiro passar dentro de casa, porque nas nossas casas, eu vou dizer por mim, para não ofender ninguém, é necessitada sim de muita palavra do Senhor, principalmente quem tem muitos filhos, irmãos. A mentalidade da gente é diferente. Cada um pode ser irmão, pode ser o que for. Até filhos gêmeos, ele não tem a mentalidade igual. Você pode ver que o Senhor, quando ele gera 2 filhos gêmeos, ele bota uma diferença um no outro, para não confundir. É um sinal, é alguma coisa. Quando eles são idênticos, né? Então, irmãos, a gente tem que saber que ninguém é igual. Mas se a gente precisamos sim da palavra do Senhor todos os dias, viu, irmãos? Não é só uma horinha não, como a gente vem para a igreja. Receber na igreja é bom sim. Mas a gente em casa, é como a gente já foi falado aqui também na igreja, a gente tem que sair cheio de casa. Para quando chegar aqui já está cheio de receber. Em nome do Senhor Jesus. Olha, irmãos. Eu creio que vocês entenderam algo aqui, né? Em nome do Senhor Jesus. Se não entenderam, irmãos, marca aí na Bíblia. Em casa vocês leiam um pouquinho. Porque eu, como eu falei, não sei explicar direito, mas o que eu falei dá muito bem, um pouquinho para eu entender, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer é que eu quero deixar essa palavra. Eu não vou ler tudo, mas é o seguinte, a gente tem que saber que essa mãe, ela não é diferente de nós. Eu creio que não. Ela não. É a mãe igual a nós todos. Santo só foi Jesus, né? Que veio para aqui para morrer por nós. Então ela era uma pessoa igual a nós. Gerou, teve filho, teve que abrir mão dele, mas Deus é tão maravilhoso que ele criou situação para devolver ele a ela. Em nome do Senhor Jesus. E eu digo a vocês, irmãos,
irmãos, aqueles que estão aflitos pelos seus filhos. Só joelho. É só joelho e mais nada. Conselho a gente dá, mas ele não pega. Aleluia. Se pega é bom. Então vamos vencer os joelhos, né, Senhor Jesus. Quanto mais joelho, melhor. Jejum também. Eu confesso que eu não posso muito fazer jejum, porque eu já tenho lamento. Então eu não, se eu ficar sem comer mesmo, aí eu confesso que eu não faço muito jejum. Mas a gente temos que fazer, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele é merecedor que a gente possa fazer sacrifício. Às vezes eu digo que a gente nem faz sacrifício. Sacrifício fez essas mulheres da Bíblia. Hoje em dia, a gente está muito fácil, irmão. As coisas para a gente estão fácil. Naquele tempo não existia carro, não existia casa boa, não existia televisão para você ficar, celular, microfone, como já foi falado, que não existia para você pregar. Mas ela tinha o quê? Joelho. E a gente nasceu com joelhos. Deus deu um joelho para a gente. Então a gente tem que entender a função de cada membro que a gente tem. Porque se Ele nos deu é para a gente usar. Então vamos usar mais para que a gente possamos. Às vezes as pessoas dizem assim, a fulana recebeu algo e eu estava pedindo há tanto tempo e não recebi. Ela estava antes e recebeu. Mas você sabe o que ela estava fazendo? Não sabe. Então é melhor a gente nos examinar, orar mais e clamar ao Senhor para que Ele venha atender os nossos pedidos e perguntar também aonde está o nosso erro. Porque às vezes a gente estamos até pedindo errado e orando errado. Achamos que estamos pedindo certo. Mas se a gente colocar o Senhor na frente, pedir para Ele nos dar direção, pedir para Ele nos mostrar o nosso erro, Ele mostra. Porque eu digo, irmãos, a vocês, Ele nos mostra tudo que a gente precisa. Basta a gente pedir. Você acredita que Ele mostra até o oculto se a gente pedir? Glória. Ele já me mostrou várias vezes. Não é porque eu sou santa, não. Não é porque eu sou santa, não. Que santa, se eu fosse santa, eu não estava aqui, não. É porque às vezes eu me derramo aos pés dele e peço a Ele com fervor. Glória a Deus. Só Deus e Ele sabe quando eu me tranco naquele quarto, irmãos, para conversar com o Senhor. Às vezes eu não me tranco de dia, porque às vezes quando a gente está pedindo e quer orar um pouquinho, sempre tem alguém para incomodar. Mas eu oro quando eu vou dormir, e uma certa hora eu faço um levando para orar. E eu me derramo ali aos pés dele, porque todo mundo sabe a minha história, ele sabe. Não é fácil. Aí diz assim, mas seu filho já está em casa. Tá, está em casa, mas a luta que sabe diária é quem está com ele. Porque sabe o que passa, sabe, eu já acordo conversando, dando conselho. Mas é como eu falei, não quer, parece que entra no ouvido e sai embora. E quanto mais você dá conselho, parece que faz para punir. Então eu digo, irmãos, é joelho. Joelho. Porque eu digo por mim. Se eu não tivesse clamando ao Senhor, pedindo a Ele forças para me manter de pé, eu não estava, irmãos. Porque várias vezes eu já tentei fazer várias coisas e o Senhor, Ele me segura. Eu já conversei muito com Deus, porque Deus, Ele é lindo e Ele nos transforma assim. Ele tira aquele peso que a gente tem no nosso peito, no nosso coração, para que a gente descanse. Olha, eu estou falando, estou lavando os pratos, o Senhor descansa, deixa na corda. Dá corda, a gente tem que dar corda também. Porque a gente sabe, todo mundo sabe o sofrimento que passa no Senhor. Cada um sabe onde o sapato aperta. Então, irmãos, para que você está falando é assim? Não. Aí, irmãos, eu digo uma coisa a vocês. É como eu disse, a gente tem tempo de sentar ali na porta, não tem. Mas às vezes eu digo, eu vou levantar, eu quero ficar aqui. Porque às vezes a gente olha e vê coisa errada.
Quando a gente presta atenção na vida do irmão, Deus não trabalha nas nossas vidas, porque Ele quer coisa boa para nós. Então, coisa boa é a gente, como eu falei, amar uns aos outros. Quem tem amor no seu coração, ele não deseja mal a ninguém. Ele não quer fazer nada de ninguém, nem falar de ninguém. Se você está vendo algo errado, chama o irmão à parte. Oi, irmão, está acontecendo assim. Mas não chega a comentar só no seu coração. Porque o Senhor, Ele sonda o meu e o teu coração. Ele é puro. E Ele sabe o meu pensamento e o teu. Se Ele sabe, como é que a gente vai esconder algo do talento da gente? Não esconde. Aí Ele nos aperta, é para a gente ver aonde a gente errou. Corre, pede perdão a Ele e a gente voltamos a fazer as pazes com o Senhor. Enquanto podemos, porque há um dia que a gente vamos procurar e não vamos encontrar. Eu estava falando em casa de Jesus, será que vai alguém para a igreja hoje? Porque como foi anunciado, para mim ler algumas palavras aqui em algumas frases, aí eu disse, Jesus, será que alguém vai? Mas eu também já não estou aceitando Jesus. Se não tiver ninguém, que seja feita a vontade do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Agora eu digo diferente. Não é porque Deus só quis tratar com nós, não. É porque as pessoas estão relaxadas dele. Elas não querem escutar a palavra do Senhor. Elas querem estar na porta, na televisão. Creio que a gente sabemos que a gente não podemos, como eu falei, que a gente não podemos falar da vida de ninguém, como eu estou falando. Mas eu estou falando porque é a verdade. A gente, às vezes, estamos tão necessitados na palavra, mas não ganhou. Por quê? Porque ficou em casa. Aleluia. O nosso refúgio, nosso hospital é aqui, na igreja. A gente não servimos a Deus de qualquer jeito, não. Como é que você quer servir a Deus na frente de uma televisão? Ou então numa calçada, ou então lavando um prato. Ontem eu não vi que eu estava lavando um prato. Mas eu avisei a missionária, eu não vou poder vir. É algo que está resolvendo em casa, não pude vir. Mas eu peço perdão a Deus. Porque Deus sabe de tudo. Não precisamos também, irmãos, estar dando satisfação, não. Porque, como eu disse, Deus, Ele sabe do nosso íntimo. E se Ele nos conhece, não precisamos, fulano, irmão, pode dar satisfação ao pastor, se quiser. Mas Deus sabe de tudo, irmãos. Ele nos conhece. Foi Ele que nos fez. Ele sabe, a sabedoria dele é tão grande que Ele sabe. Tem só essas pessoas aqui? Mas não é só essas pessoas que Ele sabe do pensamento, não, do coração, não. Ele sabe de todos nós. O poder dele é assim, é infinito. O poder dele, Ele transporta. Porque homem nenhum tem poder para adivinhar o que eu estou pensando. Mas Deus sabe. E Ele é o braço forte. Ele é os olhos de fogo. E eu não vou temer a Ele. Como é que eu não vou temer a um Deus que Ele pode, se Ele quiser, Ele pode me matar aqui agora. Porque Ele tem poder para isso, de me consumir agora. Então, irmãos, vamos mais ter temor ao Senhor. Então, irmãos, eu creio que o que eu já falei, né, já está bom, em nome do Senhor Jesus. Vou praticar mais, para que eu possa passar uma hora ou mais de uma hora, em nome do Senhor Jesus. Aí eu confesso também para Jesus, será que vai ter muita gente para me ficar nervosa? Mas eu não fico não nervosa. Glória a Deus. Eu tenho as mãos frias, mas não é nervosinha, eu tenho isso. Glória a Deus. Mas eu creio que o Senhor, Ele fez algo hoje nas nossas vidas aqui, em nome do Senhor Jesus. Porque quando a gente vai fazer algo, como eu falei, que eu não consegui dormir bem, mas foi conversando com o Senhor. E quando eu converso com Ele, Ele fala comigo. E Ele mandou eu descansar. Glória a Deus. Então eu descansei, porque o que eu estou falando não é de mim. Eu falei da vida de Moisés.
palavra assim, conhecida assim, mas tem algo diferente cada vez que ela é pronunciada. A gente entende mais, né? Vamos dizer assim. Que se alguém entendeu, que Deus abençoe. Se alguém não entendeu, que peça sabedoria. Por isso que quando eu digo assim, quando eu vou para o que eu estou orando, eu digo, Jesus, abre a nossa mente e o nosso coração, para que a gente entenda a palavra que o Senhor vai nos mandar. Porque quando Ele vem, que Ele manda a palavra, só não entende aquele que não quer. Porque às vezes, até o surdo, se ele prestar atenção na boca, ele entende alguma coisa. Então, irmãos, eu peço aos irmãos que me perdoem se não gostou da palavra. Mas é assim, né? Eu estou começando. Eu estou tomando, mas nem leite, é água. Porque o leite ainda é mais forte. Pior que eu nem me dou com leite, então eu vou tomar só água. Mas daqui uns dias, quem sabe que eu não estou tomando um caldinho de mocotó? Eu creio que o pastor tomou muito caldo de mocotó para ele entregar cheio de pouco. Glória a Deus. E que Deus abençoe a ele, a esse homem que é usado por Deus para nos conduzir ao céu, né? Primeiro é Deus que leva, mas Deus botou ele para nos levar também, nos conduzir, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu peço aos irmãos que continuem orando, não só por mim, mas por todos nós. Porque a vida e a lida não é fácil, mas também não é tão difícil não, irmãos. Vamos nos colocar nas mãos do Senhor. Aqui eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos ficar de pé, glória a Jesus. Começa assim, né, igreja? Glória a Deus, nós entendemos a palavra, glória a Jesus. Para quem ia pregar 10 minutos, ela pregou 40. Glória a Deus, né? Você entendeu a palavra? Ela leu o texto e aplicou o texto. Glória a Deus, né? E a pregação é isso. É você ler o texto e você aplicar o texto. Glória a Deus. Ela leu o texto sobre, glória a Deus, o nascimento de Moisés. E ela aplicou o que é Joquebede sofreu, o que as mães sofrem. Glória a Deus, Parece que ela estava ontem no segundo ensinamento. Ela não veio ontem, mas foi falado a respeito de oração. Glória a Deus, porque quando ela coloca o menino no rio, ela vai orar. E quando, glória a Deus, Miriam chega até lá que vê, ela volta e diz a sua oração. Deus o viu. Glória a Deus, E o que é que Deus estava ministrando no meu coração de Deus? Ele ouve a minha e a tua oração. Glória a Deus, e responde na hora exata. Glória a Deus, Porque, glória a Deus, Deus é tão maravilhoso que quando eu e você temos promessa, aleluia, o inimigo pode até tentar matar, glória a Deus, mas muitas das vezes ele faz que nem Faraó, como foi louvado no louvor que diz: o Egito não vai matar, aleluia, o teu filho, glória a Deus, porque eram os egípcios que iriam matar os hebreus, mas foi preciso, aleluia, glória a Deus, o egípcio cuidar do hebreu, aleluia, aquele que iria libertar o povo de Deus, glória a Deus, porque é assim que Deus faz, Ele usa, aleluia, até o teu inimigo para poder te abençoar, glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Ele ainda ouve a nossa oração. Ontem foi lido o texto, foi orar sem cessar, porque a oração, como se foi falado hoje, não é só para a gente orar, aleluia, no momento que nós estamos precisando, aleluia. A oração, ela é um estilo de vida para mim e para você. Nós temos que orar ela todos os dias. Foi isso que fomos ensinados ontem. A oração, ela é um estilo de vida. Não é
no momento que eu estou precisando, glória a Deus, que eu vou orar. Não é no momento que eu estou precisando que eu vou me consagrar. Não é no momento que eu estou me precisando que eu vou fazer a campanha. Não é no momento que eu estou tendo. É todos os dias. A oração é o estilo de vida para nós que somos cristãos. Todos os dias nós queremos orar. Mas como assim? Você presta atenção a Jesus. Ele foi orar. Glória a Deus. Já está lá em Lucas 6. Glória a Deus, aleluia. 12 e 13, não me sai da memória. Glória a Deus. E que ele sai ao monte a orar. Ele diz que tendo orado a noite toda, pela manhã, ele chamou os 12. Mas primeiro ele foi orar. Nós lemos um texto aqui, agora está, Daniel. Daniel, mesmo o povo tramando a sua morte, glória a Deus, aleluia. Mesmo na morte, ele diz: eu não vou ter minha morte. Ele foi orar, aleluia. E quando ela prega essa palavra nessa tarde, glória a Deus, aleluia, o texto estava dizendo: enquanto o menino estava no mar, aleluia, no rio, glória a Deus, aleluia, ela estava lá dizendo: Senhor, livra ele, glória a Deus. Não deixe que aquele barquinho se afogue, glória a Deus. Não deixe que os crocodilos comam o menino. Não deixe que a serpente, aleluia, ataque ele, glória a Deus. Cuida dele, aleluia. Em todo momento ela estava orando. Glória a Deus. A oração, Deus ainda responde para mim e para você. Amém? Amém. Ela pregou, leu a palavra e aplicou o texto. Glória a Deus, aleluia. Amém? Você apenas não vai ler a palavra, você vai ler a palavra e vai aplicar ela, aquilo que Deus mandar ao seu coração. Amém? E essa foi a mensagem que Deus botou. Que Deus abençoe rigorosamente a nossa diaconisa irmã Lúcia. Glória a Deus. Assim como foi ela hoje, ainda tem pregador em Rosa, ainda tem pregador em Recife, ainda tem o pregador, aleluia, Iatos, que está ali se aprimorando, glória a Deus, esse ano já conquistou para a honra e glória do Senhor, aleluia. O título, né? Está caminhando, né? Todos nós estamos caminhando, glória a Deus. E aqui não é outro lugar senão, aleluia, o lugar de aprendermos a palavra, glória a Deus, amém? Todo dia ela diz: o pastor, glória a Deus, tomou caldo de mocotó. Todo dia eu aprendo com cada um de vocês, amém? Glória a Deus, eu ainda estou tomando leite, aleluia, amém? Glória a Jesus. Quem necessita de oração? Eu e a casa do Senhor, pastor e a igreja. Eu já agradeço a nossa irmã. A nossa irmã Karina trabalha com os irmãos da casa. Ela sempre que pode, ela está aqui nos ajudando. Glória a Deus. Amém? Oremos, maravilhoso e soberano Deus, eterno Pai. Meu querido, somos gratos a Ti, Senhor, por Tua palavra nesta tarde, Senhor. Senhor, obrigado, Deus, por tudo, Deus. Por fazermos, ó Pai, lembrar, ó Deus, aleluia, nesta tarde, Deus, o verdadeiro motivo, ó Pai, o verdadeiro cuidado, ó Deus, desde quando o Senhor nos tem, aleluia, cuidado do seu povo. Agora, Senhor, desde o Senhor tem preparado, Deus, o libertador, Senhor. O quantos foi o sofrimento dele, Pai, da nossa orelha, Pai, mas também da família, Deus, para que eu e ele e cada um de teus filhos estivéssemos aqui, Senhor, degustando, ó Pai, aleluia, da tua linda e poderosa palavra. Em nome de Jesus, Deus, somos gratos a Ti por esta palavra maravilhosa. Somos gratos a Ti por cada um dos teus filhos que você encontra na tua casa, Deus. E te pedindo, ó Pai, aquele que vem em busca de uma resposta, que venha sair de bosque de vitória. Aquele que chegou triste, ó Pai, que venha sair regozijado com a tua presença, ó Deus. Aquele, Pai querido, que talvez chegou enfermo, que venha sair curado. Em nome de Jesus, desperta teu povo em paz, Senhor, para o nosso lado, livrando todo o mal. Que o mal que vem à frente não me vence, iremos sair da tua casa, mas jamais iremos sair da tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, toma tua filha, eu digo, Senhor Pai. Toma também tua filha da Antônia, Deus. Toma também, Senhor, a irmã dela, Deus, depois de ter passado, Senhor, pelo aquele processo. Te apresentamos, Deus, nosso Pai, ó Pai, mas a cada um do nosso familiar, Deus. Senhor, cuida, Pai, restaura a saúde de cada um, Pai, para a honra e glória do teu nome, Deus. Te apresentando a cada mãe, te apresentando a cada filho, te apresentando, Senhor, a cada um, Deus, para a honra e glória do teu nome. Cobre debaixo do teu sangue, protege, livra de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te apresentando, Deus, não só a eles, mas no caderno de oração, a cada pedido, Deus, a nossa encontra aqui, não sei se é de cura, não sei se é de libertação, Senhor, não sei, Senhor, se é
salvação, mas o Senhor sabe, meu Pai. Faz segundo o teu querer e a tua vontade sobre a vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da Igreja diz. Amém. Quem das irmãos, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce liga com a salvação do Espírito Santo, esteja com todos. Todos diz. Amém.